Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainum, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Vida Sem Sombras. Aqui quem fala é Luana Han Cipriani, staff do Rainum Português, e hoje estaremos juntos conversando sobre um assunto muito importante dentro do nosso movimento, que não é tão falado, que na verdade é difícil de expressar. Eu nunca ouvi assim em público, mas que mais de 50% dos nossos membros estão enfrentando a cada dia essa batalha. E qual seria essa batalha? A batalha em relação à sua integridade sexual. Então, o nosso movimento é uma comunidade sagrada que preza os valores da pureza, do domínio da mente pelo corpo, da família sagrada e da santidade do nascimento dos filhos e também o domínio sobre a criação, com o pensamento de viver pelo bem do próximo, né? E todo esse ideal dos verdadeiros pais, resumidamente, as três grandes bênçãos, é muito lindo. Quando nós ouvimos no sermão, assim, é emocionante. No entanto, quando saímos da igreja, é como se a gente estivesse tirando a máscara de que eu sigo os verdadeiros pais, de que tudo é perfeito, tudo é lindo, e eu volto para minha realidade e continuo enfrentando as minhas batalhas sem conexão, sem uma verdadeira transformação que a igreja nos propõe. Então você pode ir para a igreja, pode amar a Deus e ainda assim estar lutando com a pornografia. E por que eu falo isso, né? Nós fizemos uma pesquisa, o Rainum fez uma pesquisa em 2017 com jovens líderes do mundo inteiro e 81% dos homens disseram que tinham enfrentado luta, batalha em relação à pornografia e 46% das meninas também relataram essa dificuldade, essa batalha. Então, todos nós estamos batalhando em silêncio, sozinhos, e isso é um dos problemas, né? Porque a gente quer honrar os verdadeiros pais, nós queremos defender, né, esse ideal dos verdadeiros pais, mas nos vemos numa situação de contradição. Então, a vergonha, ela começa a nos afastar desse amor de Deus. E o problema não é a pornografia em si. O problema é que muita gente acha que tá tudo bem. Eu tenho uma recaída uma vez por ano, uma vez por cada semestre, uma vez por mês, mas é só uma vez por dia e nem é tão duradouro, é rapidinho. E então, tá tudo bem, continua indo pra igreja. Mas existe a diferença, sabe, entre você frequentar um lugar e ser transformado. Então, a pornografia, ela não é um erro pequeno. Nossa, eu tenho 24 horas, foi um deslize de 1 minuto no dia. Olha só, não tem como comparar o peso. Então, quando a gente começa a comparar assim, não, mas eu faço muitas coisas boas comparado a esse deslize, a esse pequeno erro. Eu nem caí, eu nem assim, perdi minha pureza, né? Muitos podem pensar assim, isso na verdade é para proteger minha pureza, de eu não vir a cair com outra pessoa. Mas ele começa a moldar o nosso coração, moldar a forma como nós vemos as outras pessoas e a forma como olhamos para nós mesmos. Então, ela muda a forma como você vê em sua volta e também transforma algo que deveria ser amor em consumo. Então, nós aprendemos que o amor é algo que exige responsabilidade, que você tenha paciência, respeito, doação,
intimidade, conexão. Mas a pornografia, ela nos ensina algo totalmente oposto, que é o quê? Em um clique, eu tenho prazer, eu tenho um alívio momentâneo e eu sinto um estímulo muito forte, um impulso muito forte de continuar tendo esse sexo sozinho, né? Que a gente pode dizer. Então, num clique, você consegue satisfazer o seu desejo sexual, mas você acaba não cumprindo o propósito do seu órgão sexual, que nos foi ensinado por meio dos verdadeiros pais, que é a bandeira da proclamação do amor puro. Então, o lugar mais sagrado do nosso corpo, né, que é o órgão sexual, ele foi criado como o templo de Deus, para que nós possamos amadurecer o nosso amor, utilizar a nossa energia sexual para unir a nossa mente e nosso corpo e desenvolver todas as nossas habilidades, a nossa capacidade de servir ao próximo, de amar meus pais, amar meus irmãos e também buscar por meio deles, né, o amor de Deus e encontrar minha identidade e também contribuir com a sociedade por meio das minhas habilidades. Mas quando você se pega na pornografia, você fica totalmente. As suas habilidades, a sua capacidade, seu potencial, ele não pode exercer toda a capacidade dele, porque são como ervas daninhas que elas vão sugando a nossa energia. Então, hoje, eu digo para vocês, dentro das nossas famílias, dentro da nossa comunidade, nós estamos lutando contra o inimigo comum, mas estamos em silêncio em relação à pornografia. E mais do que em qualquer era passada, ela é extremamente acessível e anônima. Ninguém vai saber, porque o seu celular é individual, ninguém vai ver seu histórico, ninguém vai chegar e verificar, fuçar nas suas coisas o que você está fazendo. Mas você faz parte de uma rede bilionária, acho que talvez trilionária, de pessoas que produzem conteúdos para viciar pessoas. E isso não começa na pornografia, ele começa de forma sutil, em que eu sou pega e vocês também. E aí que você entra num ciclo, né? Você tá estressado, ansioso, não conseguiu cumprir as expectativas do seu chefe, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, no seu trabalho ou na igreja como pastor, e começa aquela ansiedade e você tem uma fuga, um escape que não é seguro, não é saudável, que não traz bons benefícios a médio e longo prazo, mas que te traz um prazer, um alívio temporário. Né? Então, você assiste, se sente culpado. Promete que vai parar. Não, só foi agora, porque eu não consegui. Mas volta de novo. E essa vergonha, ela começa a te afastar de Deus, como já havia dito. Porque você prometeu algo, você jurou a sua integridade com as suas palavras, mas acabou que você mentiu para você mesmo. Então, você começa a ser desonesto, começa a descumprir com a sua responsabilidade. E deixa eu te falar algo muito importante. Deus, ele não está surpreso com a sua batalha, com a sua luta. Na introdução, a gente vê que é uma luta feroz entre a nossa mente má e a nossa mente original. Uma buscando o desejo da nossa mente má e outra buscando os desejos da nossa mente original, que busca o bem, que busca Deus. E é uma autocontradição e uma autodestruição. Então, esse caminho dessa luta, dessa batalha, está não lá fora, né? Nessas guerras mundiais que estão acontecendo, mas dentro de mim. Mas Deus, Ele quer que você saiba que Ele sabe da sua luta desde o início, desde a queda do homem, mas Ele também não quer que você permaneça preso a isso. E o problema é que as pessoas lutam sozinhas.
cada um, como eu disse, no nosso movimento, de forma silenciosa, está enfrentando os seus vícios, mas não tem um espaço seguro em que você possa se agarrar em alguém e buscar ajuda. E vocês sabem que a pornografia é um vício que começa você em segredo, mas que você não consegue em segredo sair dele. Você precisa de ajuda, você precisa de luz para se libertar dessa sombra. Então, o Rainum é uma organização que está trabalhando para conscientizar os nossos membros de que temos que trabalhar isso em comunidade. Então, nós expomos aqui nesse podcast que mais de 50% dos nossos membros enfrentam a luta contra a pornografia. Pode ser de menor escala, de uma vez por mês, uma vez por trimestre, semestre, por ano, mas que tem um impulso, tem às vezes o deslize, a recaída. Então, se você está lutando sozinho, você está cansado. Você conseguiu ficar um bom tempo sem recaída, mas e você, por conta dos gatilhos na sua volta, por conta da hipersensibilidade pornográfica na sua mente, você volta. E você não consegue se abrir com ninguém. E você sente medo de ser pego, descoberto, às vezes porque você é um filho amado, você é um líder importante, você é uma pessoa querida. Mas saibam que todos nós estamos lutando contra esse mesmo inimigo que destrói a nossa integridade sexual. Porque, como eu disse, aquilo que você mantém em segredo continua tendo poder, controle sobre você. Então, nós criamos um curso chamado Ascender, é um curso de 90 dias, em que jovens do mundo inteiro começaram a ter um espaço seguro em que você pode ser vulnerável. E também não é um espaço que vão sair multiplicando as suas histórias. Então, tem o sigilo. São pessoas que trabalharam a sua própria integridade, que estavam com o coração empedrado, que foram pressionados inúmeras vezes a irem para a bênção, mas que por conta desse vício, por conta dessa sombra em relação à integridade sexual, eles não conseguiram ter coragem de ir para a bênção. Então eu digo para vocês que se juntem à nossa comunidade e façam esse curso chamado Ascender, em que nós fomos preparados para recebê-los. Então, tem grupos de sigilo que são capacitados para recebê-los. Então, você vai aprender sobre os ciclos, você vai aprender como ele afeta seu cérebro, como ele afeta a forma como você vê a sexualidade, o sexo oposto e a si mesmo e a Deus. Porque tudo isso é modificado. Ele destrói seu coração, ele distorce a sua mente, ele suja o seu espírito. Mas mais do que isso, ele te bloqueia de receber a graça e o amor de Deus. E Deus está continuamente se esforçando para tocar você, para chamá-lo de volta para casa. Mas você não consegue, porque você está preso a esse segredo. Então, esse é meu convite para que vocês se juntem ao Rainum. Comece pelo Core, que é o centro do universo, o estudo sobre a sexualidade criada por Deus e seu propósito para uma futura bênção. Comece aprendendo a compartilhar com um pequeno grupo o seu dia a dia, a se conectar com alguém. Então, a liberdade começa quando você traz isso à luz. Não vai ser da noite para o dia. E vai fazer você parar de fingir que tá tudo bem, quando você não está bem. Quando você queria pedir socorro, quando você queria pedir ajuda, você está preso nesse segredo. Então não é sobre parar de assistir pornografia, mas é sobre Deus poder transformar o seu coração
Então, nós convidamos vocês para esse espaço seguro, para que estudem. E se você não tem esse vício específico em pornografia e masturbação, mas que conhece alguém e não sabe como ajudá-los, você também pode fazer esse curso. A gente disponibiliza para vocês. Já tem 10 anos de prática, 10 anos de resultados reais, de pessoas agradecendo por conseguir se libertar desse vício, mas não porque elas ficaram lutando contra ele, mas sim perguntando o que eu quero para mim. Será que eu quero viver assim para sempre, né? Então, a partir daí, ir trabalhando nas pequenas atitudes, ações, hábitos do dia a dia. Então, vou falar para vocês, tem um hábito muito ruim que todos nós cometemos, que ele nos treina a, no futuro, entrarmos no mundo da pornografia, nas drogas, no álcool, enfim, em algo que nos vicie. É você inconscientemente ir lá e rolar a tela, ir lá e rolar a tela, ir lá e rolar a tela, e ter estímulos, e dopamina, e dopamina. Então, qualquer segundo que você para ouvir alguém, você tem ansiedade e pega seu celular. Então, a pergunta que eu faço: quais são as atitudes que você tem em relação ao momento em que você tem tédio, que não tem nada para fazer, ou está descontente, estressado, ansioso? O que você faz em relação a esses sentimentos, a essas emoções? Isso tá te treinando para entrar num vício. Então não é a pornografia em si, mas o que você faz antes, porque uma vez que você entrou ali, é um vício que você não consegue parar mais. Então você precisa de ajuda, mas você precisa de uma equipe que te ajude a você enxergar a si mesmo e é o que te faz sentir verdadeiramente satisfeito. Então eu pego meu celular para ver as redes sociais, porque eu não tô feliz com a minha vida. A minha vida é tão infeliz, tão sofrida, que eu não quero viver nela, então eu fujo. Eu vou para outro lugar, eu olho a vida das outras pessoas com vontade de viver a vida delas, né? E no nosso movimento, os verdadeiros pais nos ensinaram a amar, perdoar, nos unir. Então, se vocês estão passando por esse momento de um vício e que ele te prende, por favor, venha até nós, venha até o pastor de vocês, nos procure e juntos a gente vai colocar luz nessas sombras. E é isso que eu compartilho do meu coração, porque eu também tenho as minhas sombras e muitas vezes eu me pego presa neles, mas graças ao treino que eu tenho constante de colocar para fora com coragem, com honestidade, mesmo me sentindo indigna de receber a graça de Deus, porque Deus sofreu muito, eu quero ser uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor, eu acabo tendo que expor essa sombra, porque dentro de mim ele não vai conseguir ser trabalhado. Então eu falo, eu pratico isso, mas eu não me sinto feliz. Eu sinto vergonha que eu pratico isso. Então, a partir desse momento, o que eu posso fazer? Então, começa com uma meta norte. E nós ensinamos essa meta norte também. Então, eu deixo aqui o meu abraço de uma irmã que tem muito carinho pela nossa comunidade, pelos nossos irmãos e irmãs. Então, se você enfrenta isso, por favor, não enfrente sozinho. Nós estamos aqui há mais de 10 anos. E ano passado, tivemos um recorde muito feliz de termos impactado a vida de 1.000 pessoas na nossa comunidade. E os fundadores do Rainum, eles desejam continuamente atender os verdadeiros pais por meio de trazermos a consciência para nossa comunidade de que nós temos enfrentado esse problema de forma silenciosa. Mas isso nunca vai ser vencido porque nós somos prisioneiros desse segredo. Então eu convido todos vocês a se juntarem a nós de alguma forma. Nós temos uma comunidade, nós temos os podcasts, nós temos os cursos
Em breve também teremos novidades. Os fundadores têm a intenção de vir para o Brasil, quem sabe, em alguns países, algumas comunidades aqui do Brasil. Então, se preparem para se unirem a nós em um futuro seminário presencial. Mas se precisarem de ajuda, nós estamos aqui prontos para atendê-los. Estamos aqui para defender a visão dos verdadeiros pais de Rainum, que é viver uma vida sem sombras. E para isso nós precisamos ter a nossa coragem de, num ambiente seguro, sermos vulneráveis e colocar nossas sombras na mão de Deus. E então tomarmos responsabilidade, sermos íntegros em relação à nossa sexualidade e, enfim, irmos para a nossa igreja, escutarmos as palavras dos verdadeiros pais com a nossa consciência limpa de que estamos praticando as pequenas coisas simples do nosso dia a dia, as palavras dos verdadeiros pais, de amor, de integridade, de pureza e de sexo absoluto. Então, fico aqui. Muito obrigada a todos. Deixem seus comentários. Ajuda muito, muito mesmo o nosso canal a crescer. Se você não quer comentar, deixa o seu like aqui, que já vai impulsionar para chegar esse vídeo para outras pessoas. E se você é aquela pessoa querida, compartilhe esse vídeo com alguém que você pensou, nossa, impactou a mim. Eu quero convidar essa pessoa para assistir também, fica à vontade. Muito obrigada a todos, até uma próxima.